Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos à nossa aula aí, a formação do Estado e do território. Vamos hoje falar sobre sociedade, povo, nação, Estado e país. Vamos entender como é que se forma essa identidade cultural do nosso povo e como é que vai se formar também um povo, a nossa sociedade, o que é um Estado, o que é um país. Será que isso é tudo a mesma coisa? Estado, país, nação, povo, sociedade, o que é isso? Então vamos tentar explicar isso aí vamos explicar isso de forma detalhada para a gente entender. Então vamos com calma. Essa aula nós dividiremos ela em duas partes, tá? Então vamos começar. Sociedade. O que é a sociedade? Conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo e de acordo com certas regras. A sociedade vai ser já a culminância do desenvolvimento do povo e da própria conjuntura social daquela região. Então, as pessoas que estão inseridas naquela sociedade, naquele povo, as pessoas que estão compondo aquela nação, elas estarão juntas, reunidas sobre um conjunto de regras, e essas regras advirão do Estado. Então, elas viverão de forma debaixo de leis, de normas, de regras, e tudo isso, esse conjunto jurídico aí, é o que vai nortear essa sociedade, certo? Então a sociedade é o povo organizado e civilizado, vamos assim dizer. E o povo? O povo é o grupo de pessoas que falam geralmente a mesma língua. Tem que falar a mesma língua para se entender. E possuem as mesmas tradições. Então tem que haver uma identidade entre essas pessoas. Se essas pessoas elas vivem reunidas, mas elas não falam o mesmo idioma, não compactuam das mesmas tradições, elas podem até viver em um mesmo país, mas não compõe um povo. Não vai compor um povo, não vai ser o povo daquele país, daquela nação, entendeu? Porque esse grupamento de indivíduos, eles têm que viver no mesmo espaço, eles têm que viver, não só residir, não só morar, mas viver aquele espaço, ter uma história comum, uma história em comum que os liguem. Então, esse espaço, essa história que vai estar ligada a esse espaço, isso aí é chamado de cultura. Então, o povo tem que compartilhar essa cultura. E a origem não tem tanta importância, ou a origem vai ser ou necessita ser naquele tempo presente. E sim, essa identidade, essa cultura, ela vai surgir lá com os nossos pais, com os vossos avós, com os nossos tataravós, ou seja, a cultura que vai aproximar esse povo, que vai trazer essa ligação histórica, vai estar no passado, vai estar nos antepassados, vai estar lá com as pessoas que iniciaram aquele povoado, que veio a se tornar aquela cidade, que se tornou aquele país, certo? Então, a história do povo é uma história bem pretérita, lá no passado, tá ok? As pessoas elas vão compartilhar essa mesma identidade. E aí nós já vamos falar de uma nação. O que é uma nação? Nação são as pessoas que estão reunidas, ou seja, o povo. O povo, ele reunido nessa nação, eles vão ter aquilo que nós chamamos de identidade cultural. Eles vão se sentir pertencente ao local, certo?
Observe que entre povo e nação nós já vamos fazer um contraponto aí com a sociedade. A sociedade pode ser um grupamento de pessoas viverem lá naquele local, mas não necessariamente não precisa ter essa identidade, ter essas tradições, ou manter as tradições, ou fazer por onde essas tradições elas venham ter prosseguimento, se preocupar com a perpetuação dessa cultura. A sociedade ela não se preocupa, mas o povo vai se preocupar. E o povo ele vai se preocupar justamente quando ele vai compor essa nação, porque a nação são pessoas em um território que vai deter uma identidade cultural. E essa identidade cultural ela é esse sentimento de pertencimento. É como se o local fosse o possuidor da pessoa e não a pessoa o possuidor, seja o dono do local. É como se, por exemplo, a nação brasileira fosse dona de nós brasileiros. Deu para entender? Então, esse sentimento de pertencimento fica também no passado. Uma nação nós já vamos identificar o mesmo biotipo, a mesma religião, eles vão se sentir representados pelo lugar, certo? E aí eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a nação curda é uma região que fica ali entre o Iraque, a Síria e diversos países ali do Oriente Médio, mas eles não têm um território. Eles não têm, eles vivem espalhados nesses países. No entanto, eles têm essa identidade cultural, eles preservam a sua cultura mesmo não tendo um território independente. Eles preservam. E isso é característico entre eles. Eles vão ter a mesma religião. A nação árabe, por exemplo. A nação árabe nós vamos encontrar vários países ali do Oriente Médio, do norte da África, que se identifica com o povo árabe, que se autodenomina povo árabe, que defende essas tradições, que tem geralmente o mesmo biotipo, a mesma religião, professam a mesma fé e vão defender os seus preceitos, aquilo que eles acreditam com unhas e dentes. Então, isso é a nação, é esse sentimento. É como se a nação árabe fosse possuidora dos árabes e não os árabes possuidor da nação, porque a nação ela necessariamente não tem um espaço físico, não tem território palpável, tá? Então a nação ela vai estar mais ligada aí com essa identidade, esse sentimento de pertencimento. E o sentimento de pertencimento, pessoal, falando aí de categorias da geografia, vai estar ligado aí a qual categoria? Sentimento de pertencimento é o lugar, né? Sentimento de pertencimento é o lugar. A sociedade ela vai estar mais ligada ao espaço. Eles estão reunidos ali sobre as mesmas normas, sobre as regras, sobre as leis, mas pode ser um imigrante que está ali naquele espaço. Pode ser uma pessoa que veio de um outro país, que está aprendendo o idioma, mas faz parte da sociedade. O povo, eles vão estar ligados ao território, aquela coisa, ao lugar também. Eles vão estar ali imbuídos das tradições, a preocupação deles com o futuro, para a perpetuação do seu povo. Tá ok? Nós podemos também aí ver, por exemplo, a nação nordestina. Será se todos que estão no Nordeste fazem parte da nação nordestina? Todos que estão no Nordeste fazem parte da sociedade nordestina? Todos que estão no Nordeste fazem parte do povo nordestino? Mas, professor, aí o senhor quer complicar. Pode ter aqui algum nordestino que não se identifica com o Nordeste, que não faz parte, não está envolvido com as tradições nordestinas.
Pode ter alguém aqui no Nordeste que veio lá do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, ou quem sabe até de outro país. Então, esse faz parte da sociedade nordestina. Mas esse que não está, não se identifica com as tradições, ele não faz parte do povo nordestino. E aquele que não tem uma identidade cultural, ele não faz parte da nação nordestina. Entendeu, pessoal? E aí, nós podemos também observar o quê? O povo brasileiro. Vamos falar da cultura. O povo está muito ligado à cultura. E a cultura brasileira. Nós podemos encontrar algum povo, algum brasileiro que não goste do carnaval, por exemplo. O carnaval é uma manifestação cultural do Brasil. Podemos encontrar algum que não se identifica. Mas por conta disso ele deixa de ser povo? Não. Ele faz parte do povo do Brasil. Mas ele, mesmo ele não sambando, não participando, mas ele reconhece que é uma tradição do Brasil, que faz parte da cultura do Brasil. Entendeu? Ele necessariamente não precisa estar no meio de uma escola de samba sambando, mas ele reconhece, ele entende que faz parte da cultura do Brasil. Tá ok? E, pessoal, e o Estado? Nós estamos no estado de Sergipe. Mas quando eu já falei isso a vocês, quando nós falamos de Estado com letra maiúscula, o Ezinho maiúsculo, ele tem um significado. Quando nós falamos com o Estado com a primeira letra e o E minúsculo, ele tem uma outra conotação totalmente diferente. Então atentem para isso, tá? O Estado com a letrinha minúscula está se referindo à territorialidade. Está se referindo, perdão, a territorialidade não. Está se referindo ao espaço. O estado de Sergipe, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, é o E com a letra minúscula, certo? Agora, quando eu me refiro ao estado com a letra maiúscula, eu estou me referindo a quem exerce o poder sobre o território. Eu estou me referindo às instituições. Eu estou me referindo àquilo que o povo é quem cria, ou seja, o Estado é criação do povo. O povo é quem criou o Estado e o Estado ele vai exercer esse poder sobre o território através dessas instituições. E que instituições são essas? Mais na frente nós vamos ver aí quais são essas instituições, certo? E o país? Professor, o país é tudo isso que o senhor acabou de falar. Não. País é a unidade geográfica, certo? É a paisagem, são os aspectos físicos, é a flora, é a fauna, é a crença, é a lenda, é o mito. Tudo isso é um país. Então, quando eu me refiro ao Estado brasileiro, eu estou me referindo às instituições do Brasil. Poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é o Estado, certo? Mas quando eu me refiro ao país Brasil, vou me referir à exuberância natural que o Brasil tem. A fauna, a flora, as florestas, aos rios. Eu vou me referir aí às manifestações culturais do povo, lá no Brasil, as manifestações culturais brasileiras. Aí eu estou me referindo ao país, certo? A crença, a religião do Brasil, o país. Então, essa unidade geográfica é o que nós vamos chamar de país, certo, pessoal? Então, foca nisso aí. Se necessário for, depois volta para vocês ouvirem novamente, tá? Para esclarecer melhor. Vamos passar aí. Sociedade. Sem as regras em comum, não há sociedade, e sim um agrupamento de pessoas em constante conflito. Se não houver regras, pessoal, essa sociedade aí, ela vai viver em constante conflito. Porque eu já disse a vocês, a sociedade necessariamente não precisa ser todos
falar a mesma língua. Não, pode ser uma pessoa que veio de fora, veio morar, veio trabalhar, e ele faz parte da sociedade, sabe? Pode se referir ao mesmo agrupamento. Por exemplo, povo ou sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma coisa, o povo brasileiro é outra coisa, eu já expliquei a vocês. O povo, existe essa identidade, esse sentimento de pertencimento, essa identificação e isso vai vir ao longo da história, certo? O povo. Um povo não precisa ter um território próprio, foi o que nós já falamos aí, citamos até o exemplo do povo curdo. Ele não tem um território, mas eles preservam as suas tradições, preservam a sua identidade cultural, certo? E aí, nação, estado e país. O que é que faz parte um do outro? O estado, divisão territorial de um país, quando nós falamos do estado brasileiro, nós estamos falando da divisão territorial política, né? Os estados, as regiões. Em alguns países recebe o nome de províncias, cantões, departamentos, cada um muda. No Brasil nós já tivemos essa nomenclatura de província, né? Mas aí com a Constituição de 88 tudo mudou. E aí se tornou a que nós usamos hoje. E o Estado Nacional? O Estado Nacional ele está imbuído da nação, do país. O que é o país? O país é a unidade geográfica. E a nação? A nação é aquele povo que se identifica, a identidade cultural do povo. Então, juntando o país, ou seja, o espaço geográfico, a unidade geográfica, com a nação, vamos ter aí o Estado Nacional, tá ok? O Estado soberano, independente. E a origem dos estados e da sociedade sem Estado. Estado, nós temos aí a divisão social, a defesa territorial. A divisão social, uma das causas da formação do Estado, é a existência de classes sociais, certo? Na criação do Estado, nós vamos ter aí a defesa das classes, certo? As leis, o Estado, quando ele vai surgir justamente aí com as suas divisões. Lá, quando nós tivemos a criação, nós tínhamos a nobreza, nós tínhamos o clero e nós tínhamos os plebeus, certo? Ou seja, os trabalhadores. A nobreza estava lá, acima de tudo, o rei, depois vinham os nobres, depois vinha o clero e depois vinham os trabalhadores. Então começou essas leis, essa divisão de classes. Hoje nós já temos classe A, B, C, D, F e vai até o Z, que é classe para tudo que é lado. Então, além disso, nós temos aí a defesa territorial. Os primeiros funcionários estatais geralmente são os próprios governantes e os soldados. Nós tivemos aí os nobres, no momento da criação do Estado, os nobres, eles tinham a responsabilidade da defesa territorial, eram quem pensavam nas estratégias e convocavam os trabalhadores para irem às batalhas para defender o território. Então hoje nós temos essa defesa territorial aí pelas Forças Armadas e nós temos também os funcionários do governo. Então o Estado, pessoal, ele não é o governo. Certo? O governo é uma das instituições do Estado, certo? Vocês acompanhem aí o que está acontecendo na mídia, inclusive quando fala da Polícia Federal, a intervenção do presidente aí na Polícia Federal, depois vocês pesquisem, o que é que dizem? Não, mas a Polícia Federal é uma instituição de Estado, portanto, a ação do chefe de Estado, que é o presidente, sobre ela é limitada. Ela tem que ter independência, inclusive para investigar o chefe de qualquer que seja dessas instituições, certo? Então, o governo não está acima do Estado, certo? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso no próximo slide. As sociedades sem Estado. Nessas sociedades não existe a divisão entre ricos e pobres, até mesmo porque não vai ter um Estado, um território neles, certo? Então vai ser uma sociedade, a sociedade curda. A sociedade curda está lá na Síria, está lá no Iraque, está lá no Irã, está espalhada por ali. Então não há uma divisão entre eles.
E aí nós vamos ver aqui, ó, o Estado e suas funções. O Estado Nacional, tá lá. O Estado Nacional são as regras, ou também chamado de Estado-nação, são todo o conjunto de leis, os aparatos, a Constituição, as normas, todo o conjunto de leis e as instituições. Observe que o governo está um pouco separado aí, que nós vamos entender já. As Forças Armadas, as escolas, os presídios, hospitais, postos de saúde, a polícia, tribunais, tudo isso é um conjunto de instituições que formam a organização política administrativa de um povo ou nação. Então, essas instituições aí fazem parte do Estado-nação. São essas as instituições públicas que fazem parte desse Estado. O governo é a cúpula, a parte dominante do Estado, mesmo sendo quem comanda é somente uma parte do Estado. O governo sai, o governo muda, é diferente. O Estado não. O presidente está aí, pode sair amanhã, ou quando concluir o seu mandato ele sai, outro entra. Mas as instituições, os hospitais, os tribunais, a polícia, posto de saúde, escola, forças armadas, tudo isso permanece. Certo? Então isso está acima do governo. O governo é só para comandar, certo? E aí no Estado Nacional haverão leis e normas, regras, tudo para comandar até mesmo a ação do chefe do executivo, do chefe do legislativo, do chefe do judiciário, certo? Tá ok, pessoal? Então essa aí foi a nossa aula de hoje. Como eu disse a vocês, nós vamos dividi-la em duas. E na próxima aula nós vamos tratar aí do nosso tema território e fronteiras, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus.